Provérbios capítulo 1. Lê uma parte. Salomão nos diz que, se precisarmos, nós deveríamos vender tudo que nós tínhamos para comprar sabedoria, Fernando. Olha que coisa interessante, Camila. Vender tudo que você tem para comprar sabedoria. E olha que, se sabedoria, irmã Isabel, fosse algo vendido talvez no supermercado, na farmácia, seria vendido com muita facilidade. Nós podemos até comprar conhecimento, mas nós não compramos sabedoria. Nós vivemos uma sociedade em que é uma sociedade com muito conhecimento, mas é uma sociedade que às vezes há escassez de sabedoria. E Salomão, quando estava prestes a receber o reino, irmão Josimar, o Senhor disse a ele que ele pedisse algo, que ele pudesse fazer um pedido, que ele pudesse, irmã Alessandra, então fazer um pedido ao Senhor. Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu para ser um rei em que ele ganhasse todas as guerras. Ele não pediu, Silene, que pudesse ter o maior exército. Ele não pediu, Alexandre, que ele pudesse ter condições de vencer todos os povos inimigos. Mas ele pediu, Romeu, sabedoria. E quando a gente pensa sobre isso, é por isso que nós estamos durante os 31 dias do mês de janeiro, todos os dias lendo ou ouvindo e lendo um capítulo de Provérbios. E essa é uma experiência muito gostosa. Bom seria se a gente continuasse lendo um capítulo de Provérbios todo dia durante o ano. Porque quando a gente olha para Provérbios, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, durante o mês de janeiro as nossas 4 mensagens dominicais vão girar de cima do livro de Provérbios. E hoje a nossa temática é acendendo lâmpadas nas esquinas escuras da vida. Que ideia é essa, Fernanda, de acender lâmpadas? Se eu tenho esquinas escuras no meu dia a dia, na minha jornada, quando a gente pensa em acender lâmpadas, nós não estamos falando de acender holofotes, porque os holofotes, eles nos cegam. Interessante isso. Quando você liga um holofote, ele te cega. Então não é isso. São lâmpadas, não holofotes. Também não são fogueiras, porque a fogueira ela nos queima com facilidade se a gente não tomar cuidado. Mas Provérbios nos ensina que nós teremos Provérbios e a palavra como lâmpadas. Nós vamos acender lâmpadas sobre nós. E o que seriam essas lâmpadas? Olha que interessante. Salomão escreveu: o mandamento é lâmpada, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vamos repetir juntos esse texto? Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então nós precisamos pedir ao Senhor que acenda lâmpadas sobre nós, lâmpadas que nos dirijam, lâmpadas que nos orientem. E é interessante que ler Provérbios, quando a gente começa a ler e esmiuçar as escrituras, irmã Rosa, quando a gente lê isso, Fabiano, a gente lê esses conselhos que a maioria foram escritos por Salomão, Camila, é como a gente ligar lâmpadas sobre a nossa vida. As coisas começam a clarear, as coisas começam no dia a dia a ficar de maneira muito prática como aplicar a Bíblia. Por exemplo, acender lâmpadas de sabedoria, lâmpadas de humildade, lâmpadas de segurança em meio a tanta insegurança, lâmpadas de misericórdia, acender lâmpadas de amor. Por quê? Porque nós temos algumas esquinas escuras. Quais seriam estas esquinas escuras às vezes na nossa vida? Às vezes as nossas esquinas escuras são os nossos momentos de insensatez. Tem hora que nós somos insensatos.
Tem horas que nós temos lá no nosso coração, talvez, uma pitada de orgulho. Também, muitas vezes nós vivenciamos com medo, nós vivenciamos com a insegurança. Nós também passamos momentos em que o nosso coração, se não tomar cuidado, ele se envereda para onde? Para a cobiça. E aí pode vir a preguiça. E olha que Provérbios fala sobre preguiça. Alguém lembra o texto de Provérbios que fala sobre a preguiça? O que fala sobre a preguiça? E a preguiça, o Senhor usa uma figura muito linda para nos alertar sobre a preguiça. Lembra quem é, Camila? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Olha a sabedoria de Salomão. Olha para as formigas. Então nós temos que tomar cuidado com a preguiça, com a ira, com a bajulação, com a fofoca, com a violência. Então muitas vezes na nossa vida, se a gente não tomar cuidado, nós vamos tendo esquinas escuras, becos escuros no nosso coração, que contemplam esses sentimentos. Mas quando nós começamos a ler as Escrituras, irmão Iano, vem luz, vem clarear de Deus sobre nós. E aí a gente começa a entender. E a sabedoria deve ser prioridade para a nossa vida. O conhecimento é importante. Nós precisamos dele, Luan. Mas não basta apenas ter o conhecimento sem a sabedoria. Nós precisamos ter a sabedoria. Nós precisamos, Fabiano, ter isso muito claro. E é interessante, eu fui pesquisar, Fernanda, o que é sabedoria? O dicionário diz que sabedoria é a qualidade ou característica de quem é sábio. Acúmulo de conhecimentos sobre um assunto. Por exemplo, a irmã Silene tem um acúmulo de conhecimento sobre bolo. Ela faz cada bolo, cada docinho, que é uma delícia. Ela tem acúmulo de conhecimento sobre isso. A Fernanda toca um instrumento, ela toca flauta transversal. Então ela tem um acúmulo de conhecimento sobre como tocar flauta transversal. E assim vai a nossa vida, Rebeca. Sabedoria, o dicionário define assim: conhecimento natural, conhecimento adquirido, um conjunto de conhecimento adquirido ao longo do tempo, conjunto de práticas, de valores e regras. Agora o dicionário deu uma definição interessante. Sabedoria é prudência e moderação ao falar, ao agir, saber, sensatez. Interessante essa última definição que o dicionário dá a quem é sábio. Então ele quer dizer, meu querido Fabiano, que quem é sábio é alguém prudente, é alguém moderado, é alguém que sabe falar, é alguém que sabe agir. Agora, esta palavra, sabedoria, é a palavra-chave que Salomão usa nos 29 capítulos que ele escreve. É a palavra que nós mais vamos ouvir em Provérbios. Quem já pôde ler os 7 primeiros capítulos viu que durante todo o tempo, até Romeu fez uma postagem essa semana, todo o tempo está lá falando sobre o quê? Sabedoria. Interessante que tem um biblista muito famoso, que leva o nome do Stanley, Dr. Charles Stanley, que é um biblista da nossa geração. Ele falando sobre sabedoria, Josimar, disse o seguinte, que sabedoria é a capacidade de levar a vida em total submissão à direção e aos princípios de Deus. Isso é ser sábio, é saber como lidar com o sucesso, com as falhas, com os nossos vizinhos, é saber lidar com o governo. A gente tem que ter sabedoria. Domingo é proibido ligar furadeira no condomínio. Aí de repente alguém começa a fazer uma reforma quase que em casa no domingo, e aí você quer colocar a criança para dormir. E aí, irmão Iano, como é que a gente faz? Como é que a gente lida nessas horas? É isso que Provérbios está querendo nos ensinar. Salomão, o seu principal autor, escreve Provérbios com um objetivo, irmãos. Ele deseja que nós, como povo de Deus, tivéssemos a perspectiva divina sobre como lidar nas situações do dia a dia. O segredo de ler Provérbios, irmã Fátima, é ler e entender o que é a aplicação prática pro dia. Até há uma frase interessante, Max Lucado
o Max Lucado, como alguns afirmam, diz o seguinte: Salmos é um livro para o domingo, mas Provérbios é um livro para segunda-feira. Guarda isso. Salmos é um livro para o domingo. Por quê? Porque Salmos é uma expressão de adoração ao Senhor. É quando o salmista abre o seu coração e nós exaltamos ao Senhor. E quando lemos Salmos, Camila, o nosso coração se alegra. E o nosso coração, Raquel, exalta o Senhor. Mas quando lemos Provérbios, nós somos desafiados a olhar para a prática daquilo que vai acontecer conosco no dia a dia. É a balança enganosa. É para nós homens aprendermos a beber água da nossa cisterna. É a forma como Salomão fala da fidelidade. E ele vai dando tantos ensinos práticos, coisas assim para o dia a dia. Então é um livro para ser lido, para pensar na segunda-feira. Eu gosto sempre de pensar que Provérbios é um guia de relacionamento pessoal. Quando a gente lê Provérbios, a gente aprende a se relacionar uns com os outros, cuidar uns dos outros. Então hoje nós começamos, depois dessa introdução, pensando em que? Acendendo lâmpadas nas esquinas escuras da nossa vida. Quais seriam essas esquinas dela? Quais seriam as lâmpadas que nós precisamos acender? Quando a gente para pensar e olhar para nós, o maior desafio nosso é esse, Adriana. É chegar no domingo, Camila, e olhar para as Escrituras e perguntar: o que eu preciso mudar essa semana? O que Deus está me propondo, Fernanda, para que esta semana eu seja uma pessoa diferente, Luan? Para que a minha segunda seja diferente? O que Deus está falando comigo, irmã Fátima, para que nesta semana eu possa agir de maneira diferente? É sobre isso que a Bíblia está falando, Eucilene. É sobre isso, Fabiano, que Provérbios vem e lança luz sobre nós, irmã Sueli. Nós queremos pedir ao Senhor que lance sobre nós luzes ou acenda lâmpadas de sabedoria. E aí eu fiquei orando ao Senhor e pensando, aonde nós mais precisamos de sabedoria? Vocês já pararam para pensar? Todos nós precisamos. E Tiago diz que se nós não temos, nós devemos fazer o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então ninguém pode dizer que não tem sabedoria. Se não tem, tem porque não quer. Porque se pedir a Deus, Ele vai dar. É isso que o texto bíblico está dizendo. Agora, quando nós pensamos em sabedoria para a vida, Alexandre, quais as áreas que nós mais precisamos de sabedoria? Eu peguei 3. E eu quero ver se vocês concordam comigo. A primeira delas está aqui, ó. Sabedoria no falar. Como nós precisamos ter sabedoria no falar. Porque a maioria dos nossos problemas, a maioria das coisas que nós nos envolvemos de maneira negativa. Tem um livro da Joyce Meyer, ela diz: eu e a minha boca é grande. E às vezes a grande verdade é essa. Um dos nossos maiores problemas está aqui, ó. É como nós falamos. As grandes questões, as nossas grandes divergências, os nossos grandes problemas, nem sempre, Camila, é o que nós falamos, mas é a forma com que falamos, ou como falamos, Isabel. E às vezes a gente tinha uma verdade para dizer para alguém, e nós falamos ela de uma forma tão bruta, tão dura, Alexandre, ela não se torna uma mentira, porque uma verdade sempre será verdade, mas ela foi uma verdade sem amor. Quando nós tropeçamos no falar, irmão Ian, nos falta sabedoria. E aí às vezes nós falamos demais, às vezes nós falamos de menos. Quando nós falamos de menos? Quando nós deveríamos falar, Stanley, e não falamos. Quando nós deveríamos exortar e não exortamos. Quando nós deveríamos ensinar e não ensinamos, como pais, por exemplo. Quantas vezes, principalmente nós homens, sofremos do silêncio de Adão e nos omitimos de falar.
quando deveríamos falar. O equilíbrio é o que Salomão está nos dizendo. Então nós estamos precisando dizer ao Senhor: liga a lâmpada, Senhor, de sabedoria na minha boca aqui para eu aprender a falar. Aprender a falar com amor, aprender a ser amável, aprender a falar de maneira educada. Viu como o provérbio nos ensina coisa para o dia a dia? Aí a gente se pergunta: como é que a gente anda falando em casa? Se talvez os nossos filhos virarem para nós e falar assim: papai, eu gostaria que o senhor me tratasse em casa como o senhor trata as pessoas na rua. Então tem alguma coisa errada. Nosso grande desafio, e às vezes o papai também e a mamãe poderia dizer: filho, eu gostaria que você me tratasse em casa como você trata os seus amiguinhos na rua. Tudo começa da forma como nós falamos. Da nossa boca pode proceder bênção, mas da nossa boca também pode proceder maldição. Agora, nós queremos ter sabedoria no falar, mas nós também queremos ter sabedoria nos relacionamentos. Outra área da nossa vida, irmãos, a maioria dos nossos problemas são problemas relacionais e que gira, em grande parte, esposa e esposo, esposo e os filhos, e lá na frente com amigos. Mas os nossos problemas, as nossas adversidades, na maioria das vezes, elas estão concentradas nos relacionamentos familiares. E quando a família vai mal, o resto vai mal. Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria em como lidar nos relacionamentos. E aí a Bíblia vai nos ensinando: filho, honre os seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Exemplos simples por dia a dia, para o nosso dia a dia, mas que nós não podemos esquecer. Agora, quer ver uma outra área também que nós precisamos de muita sabedoria? Nas nossas finanças ou nos nossos negócios. Há muitas famílias que estão sendo destruídas por causa de um bichinho de plástico mais ou menos assim de 7 por 9. O nome dele é cartão de crédito. Muito cuidado com as suas finanças. Muito cuidado como você lida com os seus negócios, com o seu dinheiro. Você vai notar que Provérbios vai falar sobre isso. Provérbios vai nos ensinar sobre isso. A nem mesmo pedir as coisas emprestadas. Olha como é que Salomão era alguém que era realmente assim, firme nisso. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós podemos entrar num problema financeiro, nós podemos entrar em negócios errados. E aqui entra um pouco daquilo que a gente começou a falar na última semana: esse consumismo louco que quer nos fazer comprar o que a gente não precisa, quer nos fazer ter desejo de ter aquilo que a gente não precisa ter, simplesmente para estar vivendo de acordo com o padrão da sociedade. Não, nós não vivemos como esse padrão. Não é esse o nosso padrão. Mas esse consumismo louco. Aí vem a mídia, aí vem tudo sobre nós, de manhã, de tarde, de noite. Você precisa agora do J7, do J20, do J30. E dia que você consegue alcançar aquilo que você queria, eu quero lhe dizer uma notícia não muito boa: ele já é passado. Não é assim que a gente vê. A sociedade que a gente está é assim. É sempre correndo atrás de algo que você nunca vai alcançar. E aí a felicidade está em quê? Nesse consumo. A felicidade está onde? Em ter e não em ser. Então nós precisamos, todos os dias pedir: Senhor, me dê sabedoria no falar. Senhor, manda luz aqui sobre a minha vida, no meu relacionamento, mas também nos meus negócios. E aí, nós não podemos esquecer: a resposta branda de Salomão desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, como nós falamos. Olha a grande questão. E mais, feliz é aquele que acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós não temos sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. É só pedir. Se eu quero ser o melhor pai, eu vou pedir sabedoria. Se eu quero ser uma melhor mãe, eu vou pedir sabedoria. Se eu quero ser o melhor funcionário, se eu quero ser o melhor líder da minha casa, se eu quero ser o melhor filho, se eu quero ser o melhor pai, eu vou pedir sabedoria a Deus. Sabedoria é a primeira lâmpada. A lâmpada da sabedoria. Agora sabe qual é a segunda? A lâmpada da prudência. Sabe qual é a melhor forma de explicar prudência? Essa aqui, Fabiano. Pare, pense e depois siga, ou fale, ou faça. O nosso grande problema é que a gente, na maioria das vezes, achamos que sempre nós temos o sinal verde. Nós não paramos, nós não pensamos, nós apenas agimos, nós apenas falamos, nós apenas tomamos decisões. E aí nós esquecemos de ser prudentes, de pensar, de parar em primeiro lugar, de pensar, orar, buscar a direção de Deus, e com a direção de Deus então agir. Uma coisa que eu tenho notado na minha vida, todas as vezes que eu agi imprudentemente, dias depois eu me arrependi. Alguém soma couro aqui comigo? Pode levantar a mão. Não é só eu não. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes você que talvez está nos assistindo, nosso culto está sendo transmitido pela nossa fanpage na internet, quantas vezes você que está nos assistindo pode também ter feito isso? Você pode ter tomado esta decisão e quando você pensa, você diz assim: o quê? Que besteira eu fiz? Você pensou, aliás, você parou para pensar depois que você já tinha agido. Nós precisamos pedir a Deus prudência. Prudência, o que é prudência? É a virtude que nos faz prever e evitar as faltas, os perigos, que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Cautela, precaução, calma, reflexão ao tratar de um assunto complicado ou delicado, ponderação, sensatez. Isso é prudência. É por isso que quando a gente vê um camarada no trânsito cortando de todos os lados, a gente o chama de imprudente, porque ele não faz nada disso, ó. Ele não prevê o acidente, ele não prevê o que pode acontecer, ele não tem calma, ele não tem um processo de reflexão, ele não é delicado, ele não tem cautela, ele sai agindo de qualquer jeito. Só que às vezes na nossa vida a gente sai agindo assim no dia a dia, agindo de qualquer jeito dentro de casa, agindo de qualquer jeito no trabalho, agindo de qualquer jeito na escola, agindo de qualquer jeito nos nossos relacionamentos. Nos falta prudência. E aí, qual a relação da sabedoria com a prudência? Capítulo 1, versículo 4, Salomão diz assim: sabedoria para nos dar prudências aos simples e conhecimento e discernimento aos homens. Débora quer ser cheia de discernimento, quer ser cheia de prudência, seja cheia de sabedoria. A sabedoria vai nos trazer prudência, vai trazer aos jovens, Luan, discernimento. Cara, isso aqui é uma coisa que a gente precisa demais, Raquel. Discernimento, bater o olho e falar assim: estou fora, isso aqui não é de Deus. Ah, isso aqui eu posso ir, Fernando, isso aqui é de Deus. Ah, Camila, esse caminho eu posso seguir porque aqui eu tenho paz com Deus. Eu tenho discernimento. Discernimento é isso, é olhar para uma situação e saber se ela é correta ou se ela não é correta. O grande desafio do nosso tempo, Stanley, é olhar e saber discernir. Agora, se a gente não é prudente, quem não é prudente não consegue nem discernir. Porque para discernir precisa parar, precisa pensar, orar, para depois agir. Versículo 8, 12 do capítulo 8. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho conhecimento e de conselhos.
Quando nós buscamos a sabedoria, nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter conselho. Lâmpada de sabedoria, lâmpada de prudência. E aí, olha o que ele diz, Fabiano. Olha como é que Salomão diz para nós, Romeu. Melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. É melhor pouco com Deus, que muito sem Deus só dá problema. Essa é a minha tradução do texto. É isso, Alexandre. Ele está dizendo que pouco com Deus é melhor pouco havendo temor do Senhor. Olha a prudência. Talvez você ainda não conquistou tudo na vida que você gostaria de conquistar. E talvez você não tenha muito, você tem pouco. Aí você está no momento da sua vida chave, que você precisa de muita prudência. Tema o Senhor, porque é melhor pouco com Deus do que ter um grande tesouro e ter o quê? Inquietas. A prudência vai nos levar a isso. Agora a gente termina nessa noite lembrando que prudência é parar, pensar, agir. Mas a última lâmpada que nós pedimos do Senhor sobre nós é a lâmpada da confiança. Lâmpada da sabedoria, lâmpada da prudência e lâmpada da confiança. O que é a confiança, Romeu? Confiar é se lançar. Já contei essa história para alguns, mas para mim a melhor ilustração de confiança é a história de um equilibrista. Como é isso, irmã Fátima? Um dia, um homem, numa avenida como essa aqui do lado de fora da igreja, amarrou um grande cabo de aço de um lado para o outro. E ele perguntou para as pessoas, Camila, quem acredita que eu sou capaz de passar de um lado para o outro? E uma multidão de curiosos, todos se ajuntando, viram aquele homem lá em cima, com uma roupa colorida. Ele era um malabarista, um equilibrista, e as pessoas começaram a ver toda aquela reunião, aquelas pessoas ali. Imagina, brasileiro é curioso. E aí ele começou a perguntar, quem acredita que eu consiga passar de um lado para o outro? E as pessoas diziam, eu, vamos lá, você consegue. Aí ele pediu ao ajudante um carrinho de mão, e ele de repente colocou o carrinho de mão em cima do cabo de aço. Ele disse assim, quem tem coragem agora de sentar nesse carrinho de mão e atravessar comigo? Confiar é sentar no carrinho de mão. É deixar que alguém te conduza sem você ter direção alguma. Quantas vezes, quando crianças, alguém já nos dirigiu num carrinho de bebê, num carrinho de mão, quando a gente senta, a pessoa nos leva para onde ela quer. Confiar é isso. É você se lançar ao ponto do Senhor te levar para onde Ele quer. E aí, o que Provérbios nos ensina? Quem atenta para o ensino acha o bem, e quem confia no Senhor, esse é feliz. O segredo da felicidade é confiar no Senhor. Às vezes nós achamos que somos felizes quando nós tivermos alguns bens, quando nós alcançarmos e conquistarmos algumas coisas, mas aqui está o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é a confiança no Senhor, e mais, entrega as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizar. Eu queria que você pudesse falar esse versículo agora para quem está do seu lado. Entrega os seus planos, as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado, você já entregou? Você já conseguiu entregar? Aí o salmista vem e traduz isso de uma outra forma. Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais. Eu sempre fiquei vendo esse texto e eu pensava assim, irmão meu, quando adolescente, que o fato de eu confiar no Senhor, Ele ia fazer tudo o que eu queria. Olha a interpretação do texto, é simples: confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu. Não é isso? Essa não seria a tradução mais lógica?
Só que eu aprendi uma coisa. Quando eu aprendi a confiar no Senhor, sabe o que mudou? Os desejos do meu coração. Porque aí já não eram mais os meus desejos, eram os desejos do Senhor. Aí eu entendi esse texto, que o Senhor, quando nós confiamos nele, irmão Ian, o nosso coração muda, Raquel. A nossa forma de pensar, os nossos anseios, as nossas vontades, quando a gente confia nele, irmão Josimar, de todo o coração, tudo muda, inclusive os desejos do nosso coração. É por isso que o texto diz: confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque Ele sabe que quando nós confiamos nele, o nosso coração se encontra com o coração de Deus. Olha que coisa linda! É o encontro de dois corações. E aquilo que está no coração de Deus passa para o nosso coração. Sabe o que está no coração de Deus? O mundo perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão Senhor, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiança e entrega. Nós precisamos aprender nesse ano a confiar mais, a duvidar menos, a se lançar mais, irmão Marcos, e a confiar que Deus vai resolver. Porque no fundo, Alexandre, a gente sempre entrega ao Senhor, mas a gente quer talvez colocar a nossa mão, ligar para um amigo, tentar que alguém resolva para nós, dar o nosso jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é não confiar em Deus. Confiar em Deus é entrega, é se lançar. Deus pode usar pessoas, Ele usa, mas o que está nos ensinando é entrega ao Senhor. Nós precisamos então acender lâmpadas nas esquinas escuras da nossa vida. Quais são essas lâmpadas? Lâmpadas de sabedoria, prudência e confiança. Que o Senhor nos ensine durante esta semana a termos sabedoria no nosso falar, no nosso relacionamento, sabedoria nas nossas finanças, comprar só aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer, ou que o mercado e que a televisão está querendo que a gente compre. Que o Senhor nos dê prudência. Pare, pense, depois você pode agir. Agora, que o Senhor nos dê e enche o nosso coração de confiança. Interessante isso. Tudo vai se resumir à sabedoria, à prudência, sabe aonde? Na confiança. Quando a gente confia, a gente entrega. Você quer ver a confiança de um pai? É com quem ele deixa seus filhos. Mãe, não deixa seu filho com qualquer pessoa. Não é assim, irmã Lourenço? Rebeca era pequenininha, a senhora deixava ela com alguém? Até hoje, não é assim? Não é assim, Isabel? Você deixa a Camila sair assim com qualquer pessoa? Você só deixa ela sair com pessoas especiais, né? Preciosas assim como a Fernanda, a Débora, a Raquel. Aí você deixa, né? Porque sabe com quem está. E aí? Você deixa essa moça sair com qualquer um? Esse rapaz? Lá em casa eu sei, essa Mara é assim. Não deixa o João sair com qualquer pessoa. Não deixa a Ana sair com qualquer pessoa. Não é assim, Ocilene? E a irmã Rosa? Olha o tamanho desse rapaz. Mas mesmo assim a irmã deixa ele sair assim com qualquer um? Não. Tem que sair com quem a senhora confia. Com quem a senhora sabe com quem está. Com quem a senhora sabe que vai cuidar. Não é assim? Confiança. Ai, mãe, é assim. Confiança. Ela vai fazer tudo. Ela vai fazer toda a diferença. É por isso que se nós queremos ser sábios, nós precisamos confiar no Senhor. Se nós queremos ser prudentes, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, nos lançar ao Senhor, e Ele vai fazer toda a diferença. Nosso maior desafio, sabe qual é? É que às vezes a gente está como aquela multidão, irmão Iano,
a gente diz assim: eu acredito que você vai passar. Mas quando o Senhor diz assim: sobe no carrinho, toma uma decisão, agora deixa eu cuidar de você. Aí a gente diz assim: Senhor, daqui a pouco. Senhor, vou esperar mais um pouquinho. Senhor, deixa passar mais um tempinho. Senhor, eu ainda não estou preparado. Quantas vezes eu falei isso? Como se a gente se preparasse. Como se a gente se preparasse para de fato se lançar ao Senhor. Não. Isso são desculpas que nós damos. Quando na verdade o Senhor está dizendo: quer viver uma vida de sabedoria, de prudência? Então confia. Sobe no caminho e deixa eu cuidar de você. Sabe o que é isso, Lucas? É Ele entrar no nosso coração, mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso culto. Mas hoje o Senhor tem falado ao nosso coração de maneira muito preciosa sobre entrega, sobre confiança, sobre se lançar ao Senhor. E talvez você tenha vindo à igreja, você tenha ouvido a palavra, e quando você ouve a mensagem, o seu coração arde, mas você ainda não teve a coragem de se lançar ao Senhor. Talvez por medo, talvez por preocupações, talvez por pensar: meu Deus, como é que vai ser? Eu ainda tenho isso para resolver. Eu queria dizer uma coisa: deixa que Jesus resolve para você. Deixa que Ele vai mudar a sua história. Deixa que Ele vai mudar a sua vida. A única coisa que Ele está dizendo hoje para nós é o seguinte: sobe no carrinho. Sobe porque eu vou mudar a sua vida. Sobe porque eu vou mudar a sua história. Sobe porque eu quero fazer diferença na sua vida. Mas para isso é necessário entrega. Para isso é necessário entregar e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que eu quero me lançar ao Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor mude a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor que eu tenha sabedoria. Eu quero pedir ao Senhor que mude a minha história. Porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu sou pecador. Eu não sei mais viver sem Ti. Eu sei que do jeito que eu estou eu não posso continuar. Eu preciso de mudança. Eu preciso, Senhor, de sabedoria. Eu preciso de prudência. Mas tudo isso vai começar com confiança. E hoje Jesus está te chamando. Se você nesta noite deseja entregar a sua vida para Jesus, a subir no carrinho, a deixar Ele controlar a sua vida, eu gostaria que você fizesse agora essa oração comigo, assentado onde você está, mas de uma maneira muito simples. Você pudesse dizer para Jesus nessa noite, com fé, ore agora comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço, Senhor, venha fazer morada no meu coração, muda a minha história, muda a minha vida, muda, Senhor, e me dê sabedoria, me dê prudência. Hoje eu entrego ao Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque eu preciso de Ti. Hoje eu quero que o Senhor mude a minha vida, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração. Amém. A igreja ainda de cabeça baixa orando. Eu queria perguntar a você que fez esta oração hoje pela primeira vez na sua vida. Pela primeira vez, você hoje disse assim: Jesus, muda meu coração. Eu não quero continuar mais assim. Eu queria que você apenas levantasse a sua mão onde você está, porque eu queria orar por você. Alguém que nesta noite gostaria de dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Queria que você pudesse, vou te pedir mais, fica de pé onde você está, uma atitude corajosa, dizendo: Senhor, hoje eu estou me entregando a Ti. Eu preciso do Senhor. Se você deseja tomar essa decisão com Jesus hoje, fique de pé onde você está, porque eu gostaria de, como pastor, orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, pedir a bênção do Senhor sobre a sua casa. Há alguém nesta noite que gostaria de fazer isso? Com esse sinal você vai estar dizendo: eu preciso de Jesus. Pastor, eu sou imperfeito, eu sou imperfeita. Nós somos.
Jesus, Ele quer pessoas imperfeitas, como eu e como você, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Deus abençoe. Há mais alguém que nessa noite quer fazer isso? Quer dizer: Senhor, eu te entrego, eu me lanço a Ti, eu me lanço ao Senhor, eu me lanço ao Senhor e te entrego de todo o meu coração. Essa é a oportunidade. Deus abençoe. Você pode fazer isso nessa noite ainda. Nós não vamos insistir, mas eu gostaria que, se você corajosamente quer tomar a sua decisão com Jesus, hoje é o dia. Fique de pé, dizendo: Senhor, eu subo no caminho e o Senhor vai me levar para onde o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, Deus, nos ensina a sermos melhores. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, ó Deus, por cada um que aqui veio, pela Tua palavra ministrada, a palavra de Deus ministrada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Nos ensina a sermos melhores. Nos dê sabedoria, Senhor, nesta semana. Nos dê prudência e nos ensina a confiar mais em Ti. Nós queremos crescer, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai, pela vida do Mateus, que hoje está ficando de pé, está dizendo: Senhor, eu entrego a Ti. Obrigado pela vida da Aristete, que confirma a sua decisão de mais uma vez em reconciliação com o Senhor. Toma ela nas Tuas mãos, abençoe sua casa, o seu lar. E obrigado, Senhor, por esta noite. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua presença entre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar, todo mundo conhece. Vamos cantar grande ao Senhor.
os trouxe em paz, aqueles que vieram de mais próximo, que o Senhor os guardou. Pai, agora nós te suplicamos que o Senhor possa, ó Deus, nos levar em paz para as nossas casas e nos dar, Senhor, uma semana na tua presença, uma semana de sabedoria, uma semana de prudência, uma semana de confiança, uma semana de leitura da tua palavra, Senhor, de experiências novas contigo. Pai, abençoe cada irmão que está aqui agora com bênçãos espirituais. Abençoe cada um que está aqui agora com as mais ricas e abundantes bênçãos. Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, abençoe aqueles que também não puderam estar. Abençoe aquelas vidas que estão nos acompanhando agora pela internet. Toma cada uma delas nas tuas mãos, que estão participando deste culto conosco. Os abençoe com poder e com graça. Senhor, e nesta noite nós somos gratos pela tua presença, nós somos gratos pelo teu perdão, nós somos gratos pela tua palavra, e nos despede agora com a tua paz. Ó Deus, tu que és o Deus grande, Pai, que o teu amor, o amor de Deus, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus, e as doces consolações do teu Santo Espírito sejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Eu queria desafiar você a dar um abraço bem apertado que está ao seu lado, e a conhecer e dar pelo menos mais 5 abraços hoje, e a desejar a essa pessoa uma semana de bênçãos,